Bom, muito bom dia. É um grande gosto aqui estar neste espaço e, de facto, é uma grande satisfação. Só puxar aqui um bocadinho para a frente. Mas muito agradeço o convite para poder aqui estar. Aliás, é a primeira vez que estou em Moçambique, a antiga cidade do Namibe, e já tenho vindo muitas vezes à Angola, como professor, como jurisconsulto, como jurista, e desta vez proporcionou-se de facto visitar esta cidade, esta terra da felicidade, não é? E aqui estar, e portanto agradeço também a vossa presença para me ouvirem nestas reflexões que eu vos vou deixar, aliás, seguindo este PowerPoint, sobre os novos desafios, ou os desafios do novo direito administrativo angolano. Às vezes sou mais conhecido por constitucionalista, mas também tenho lecionado bastantes vezes as matérias de direito administrativo. Aliás, recentemente fiz um curso também sobre as novidades que têm sido introduzidas no direito administrativo angolano. Aliás, novidades que são importantes. Gostaria também de agradecer este convite para aqui estar no Auditório do Governo Provincial, enfim, na pessoa do Dr. Olegário, que é o Presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados, e portanto agradeço esse convite amável para aqui estar, ele está por aí, e também agradeço, aliás, ao Dr. Artur Sanguef, que é meu antigo aluno, também me tem acompanhado nestas várias andanças e tem sido aqui um elo fundamental para proporcionar estes meus trabalhos. E também cumprimento todas as excelências que aqui estão, as autoridades aqui estão presentes, a Senhora Procuradora da República titular, também o Sr. Juiz, o Sr. Diretor da Faculdade de Direito, decano, e os colegas advogados, os colegas juízes, também procuradores, e sobretudo os alunos que estão aqui em maioria. Os alunos estão sempre em maioria, isso é uma grande vantagem. E alunos que eu penso que não são só de direito. Aliás, essas matérias não interessam só a direito, também interessam à administração, à gestão da administração, à organização administrativa. E, portanto, é um grande gosto aqui estar e poder falar-vos sobre vários assuntos, e a dificuldade aqui é até fazer a seleção desses mesmos assuntos, porque estes assuntos são assuntos que de facto são tão vastos que eu próprio confesso que tive dificuldade na organização da minha comunicação em tentar selecionar os temas que seriam objeto desta minha intervenção. Mas eu entendi que depois de o melhor seria depois de uma introdução ao direito administrativo, para nós percebermos os conceitos que estamos aqui a utilizar, e lá em grande medida no novo direito administrativo, que já foi inaugurado pela Constituição de 2010, a verdade é essa, mas depois havia uma parte substancial do direito administrativo que só podia ser posto em prática e que já está aqui pré-figurado, ou a matriz está na Constituição, através da alteração de leis ordinárias. E eu refiro-me em particular a duas muito importantes. Digamos, as duas, são várias, aliás, mas sobretudo duas. Uma tem a ver com o procedimento administrativo. Já havia uma lei, aliás, já tinha, importante e bem feita, aliás, uma lei do procedimento administrativo, mas agora recentemente saiu o Código do Procedimento Administrativo de 2023. E ao mesmo tempo também saiu uma nova legislação em matéria judicial. Portanto, mudando o paradigma no que respeita à intervenção dos tribunais administrativos, ou as salas, ou as secções do contexto administrativo no que respeita ao controle da legalidade dos atos da administração. E isso, de facto, faz uma mudança gigantesca. É uma autêntica revolução. É uma revolução, até pode ser que é uma revolução copernicana do ponto de vista da passagem de um modelo antigo, restritivo dos direitos dos cidadãos, para um novo modelo, nós dizemos de modelo de plena jurisdição e não um mero contencioso de anulação. E, portanto, isso traz novidades substanciais e penso que muito importantes. Aqui tem os meus contactos, o contacto de e-mail, se depois, mais tarde, quiserem continuar este nosso diálogo. Mas, portanto, depois de uma apresentação das características fundamentais do administrativo, depois falaria aqui, talvez, em 4 desafios. O primeiro tem que ver com aspectos novos na organização administrativa. O direito administrativo tem, basicamente, tem 3 partes. Tem a parte da organização, a parte do poder e a parte das garantias dos cidadãos, ou dos administrados. Depois, uma segunda parte relaciona-se com coisas novas, e aliás é a parte mais difícil,
que tem a ver com a distinção entre vinculação, discricionariedade, margem de livre decisão da administração. Em terceiro lugar, a matéria do ato administrativo, sobretudo uma mudança muito importante na proteção dos direitos dos cidadãos que tem a ver com a questão do ato tácito, que era um instituto muito clássico do direito administrativo, mas que agora praticamente desapareceu como figura geral e foi substituído por uma outra coisa que eu depois falarei daqui a pouco. Estou aqui a causar algum suspense. E depois, em último lugar, aspectos gerais da justiça administrativa, onde há realmente muita coisa. Tenho aqui vários slides, depois posso só mostrar com um conjunto de novidades, que realmente são muitas, em matéria de justiça administrativa. Mas, fazendo aqui um enquadramento geral, penso que é muito importante, primeiro, nós percebermos o que é a administração pública. Falamos muitas vezes disto, mas a administração pública pode ser entendida de três maneiras distintas. Ou como um conjunto de instituições, de organismos, podemos dizer, enfim, em termos mais rigorosos, pessoas coletivas que têm dentro de si órgãos e serviços públicos. Basicamente, isso é a administração, digamos, é uma organização de meios, é uma estrutura, mas é uma estrutura que não vale por si, vale por aquilo que ela faz. Então, aqui já pensamos na administração pública não como estrutura, mas como função, como atividade, como um cotidiano sucessivo de operações jurídicas e operações materiais, para levar à prática o quê? A satisfação das necessidades fundamentais das pessoas. Podemos resumir em necessidades de segurança, necessidades de bem-estar económico e social e necessidades de cultura. É para isso que serve a administração, é para prover as necessidades das pessoas, para satisfazer as necessidades dos administrados. E depois também temos uma concepção, digamos, da administração pública em sentido formal, que corresponde aos modos, à forma de intervir da administração. Não àquilo que ela faz, não a quem faz, mas ao como faz, através de um poder administrativo que pode produzir regulamentos, pode produzir atos administrativos, pode produzir contratos administrativos, pode fazer operações materiais, e todas essas maneiras são os modos de agir nesta acessão formal da administração pública como poder administrativo. Hoje, além do mais, ainda há outro fenómeno muito importante, que é difícil de estudar. É que hoje, como sabem, as fronteiras estão cada vez mais diluídas em todos os aspectos, também aqui. E o que é que nós hoje vemos? Vemos muitas vezes entidades privadas que passam também a ter incumbências públicas, passam a partilhar partes do poder administrativo. Então o que é que nós temos? Temos entidades privadas com poder administrativo. Aliás, aquilo que chamava o professor Marcelo Caetano, digamos, ditador, mas também importante administrativista. É preciso também ser justo e separar as coisas. Mas uma coisa que ele dizia que era, de facto, são as entidades privadas, mas de regime administrativo. Ou seja, elas tinham, sendo privadas de raiz, são associações, são fundações, mas também têm de raiz alguns poderes que são concedidos pelo Estado. É o caso, por exemplo, precisamente das concessionárias de serviços públicos, em que têm, às vezes, poderes de autoridade que não teriam em circunstâncias normais, mas uma vez que elas desempenham uma atividade de interesse público, o Estado confere-lhes certos poderes especiais para agir em nome do Estado, mas quando o Estado não quer ou não pode agir diretamente. Então, delega poderes, não noutras entidades da administração pública que cria, não noutras pessoas coletivas públicas, mas em pessoas coletivas privadas, dotando-as de certos poderes administrativos. Isso se chama entidades privadas com poderes administrativos. Portanto, isto é apenas aqui um mero enquadramento no que respeita àquilo que é a administração pública. Depois também, outro aspecto muito importante é localizar a administração que nós temos hoje um pouco na evolução do Estado. Isto não começou agora nem ontem. Há toda uma longa história. O direito administrativo tem uma história muito parecida com o direito constitucional, porque ambos são os mais importantes ramos do direito público. E o direito público de hoje é um direito público que tem a sua matriz fundada no Estado Constitucional, a partir do século XVIII, século XIX, com as revoluções liberais, com o aparecimento dos direitos fundamentais, com a ideia da separação dos poderes, que são ideias que hoje continuam a vigorar, aliás, cada vez mais revigoradas, a verdade é essa. E, portanto, também a administração pública se foi alinhando de acordo com as mudanças ocorridas nestes 2 séculos. E, portanto, tivemos um pouco à moda liberal, tivemos um Estado liberal em matéria de direitos civis e políticos, mas também tivemos uma administração pública liberal, que era a administração pública, aquela que, digamos, era sobretudo de natureza policial,
aqui se diz muitas vezes a administração pública agressiva, porque ela apenas intervinha nos casos limite em que era necessário pôr ordem no país, mas não havia nenhuma administração pública prestadora. Isso não existia. O Estado não tinha hospitais, o Estado não tinha escolas, o Estado não tinha universidades, o Estado não tinha caridade, a caridade era feita pelas instituições religiosas, aqui é com alguma coisa, ou por santas casas de misericórdia, mas o Estado não tinha nenhum sistema nem educativo, nem social, nem segurança social, nem cultural, que pudesse fornecer esses direitos sociais às pessoas. Isso só aconteceu, de facto, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, quando transitámos a um Estado social, e isso significou também, do ponto de vista da administração, uma mudança substancial na administração, porque, mantendo, claro, uma parte de administração ablativa, de intervenção limitadora das liberdades, também, ao mesmo tempo, essa administração se dotou de novas estruturas, aumentou o funcionalismo, os funcionários, para contratar professores, contratar médicos, contratar juristas, contratar, digamos, funcionários de toda a espécie para garantir uma multiplicação imensa de serviços públicos que passaram a existir e que antes não existiam. E, portanto, temos aí a passagem no ponto 2 e 3 da administração pública agressiva à administração pública prestadora. Hoje ainda é assim. Há quem diga que não. Há quem diga que nós estamos num estado pós-social. E isso significa que hoje a administração pública vai deixando cada vez de ser menos prestadora para ser mais o quê? Reguladora. É uma coisa diferente. Prestar é uma coisa, regular é outra. E, portanto, hoje, uma vez que o mercado, muitas vezes, tem conquistado novas áreas e tem produzido bens e serviços até com maior eficiência do que a atividade pública, porque a atividade pública existia quando o mercado não podia produzir esses bens públicos, no caso de bens de saúde, bens de educação, bens culturais, mas hoje já não é assim. Hoje, progressivamente, aparecem hospitais privados, escolas privadas, universidades privadas, muitas coisas privadas que já não são tão caras como eram de antes, ou já existem quando antes nem sequer existiam, nem era pensável que elas existissem, porque a economia de mercado estava muito reduzida a bens de consumo, mas hoje já não é assim. Então a administração entende que se os privados podem produzir bem, e é por isso que em todos os países tem muitos departamentos nacionalizados, é por isso que há um processo contínuo de privatização. É o vosso caso. No caso de Portugal, também a privatização, mas é uma reprivatização, porque depois do 25 de abril de 74, tínhamos uma economia fundamentalmente privada, mas muitos bens foram nacionalizados, muitas empresas foram nacionalizadas, mas isso não era comportável e tivemos um longo processo, que ainda não terminou, de reprivatização dessas empresas. No vosso caso é diferente, portanto, nasceram com uma república com certas características, com a nacionalização das empresas, porque não havia uma economia privada, havia uma economia planeada ou planificada, mas ficou a passagem à Segunda República. O Estado tem que privatizar todo um conjunto de estruturas que devem agora passar para o mundo dos privados e serem atividades que são feitas em regime de concorrência, portanto não excluindo ninguém, nem nacionais nem estrangeiros, e acreditando que na concorrência devidamente regulamentada, essa concorrência vai produzir maior número de produtos e a preços mais baixos, de acordo com a oferta e a procura, mas tem que ser um mercado regulamentado e esse mercado também pode falhar. Mas aí é que intervém o Estado. O Estado intervém como? Primeiro regula esse mercado, para o mercado não ser selvagem, para o mercado funcionar bem e proteger os interesses das pessoas, não haver abusos de posição dominante, não haver distorções do mercado. E, por outro lado, o Estado deve intervir ainda em alguns setores em que o mercado não pode produzir certos bens, ou deve compensar pessoas de menor rendimento que não possam realmente aceder aos bens do mercado, tal como o mercado dos produtos. E, portanto, isso para muitos autores tem correspondido a uma fase de um Estado pós-social, de um Estado em cuja administração já não há uma regulação, mas há não há uma prestação, mas há uma regulação. É um Estado regulador, é um Estado de infraestruturas, também se usa muito essa palavra. Isto é, o Estado deve criar as condições de funcionamento da economia, mas quem produz bens e serviços não é o Estado, é a própria economia. Claro que isto não é verdade 100%, porque há sempre bens que o Estado nunca pode deixar de produzir. É o caso dos bens da segurança e da justiça, basicamente isso. Não será um regresso ao século XIX, mas há uma redução substancial da intervenção do Estado e, portanto, o lugar que agora é dado ao mercado, que também significa um processo de democratização, porque se o mercado funciona livremente,
isso também é uma manifestação democrática. De que tipo de democracia? Não é democracia política, mas é uma democracia económica. A possibilidade de que quem tem iniciativa abre a sua empresa, presta serviços, produz bens, sem que o Estado impeça de o fazer, desde que isso seja feito de acordo com as regras e que não esteja a enganar ninguém, e que seja honesto e que pague os seus impostos. Isso é uma coisa salutar. Não é nenhum pecado criar uma empresa e ter lucro. Isso só uma visão muito distorcida da realidade das coisas é que pode ter uma visão, digamos, preconceituosa em relação à economia de mercado, mas desde que a economia de mercado não cometa os excessos, esses sim, péssimos, foram cometidos no século XIX, em que muitos direitos dos trabalhadores foram espezinhados e por isso também o Estado Social veio criar novos direitos sociais dos trabalhadores lá atrás, onde eles não existiam, quando a Revolução Industrial se realmente revelou desastrosa para os direitos dos trabalhadores, e isso provocou a resposta de vários sistemas políticos para proteger os direitos dos trabalhadores. Depois, outro tema também importante é este que diz respeito à própria administração e qual é que é o modelo de administração. Há dois grandes modelos de administração, aliás, um deles é o modelo francês, que é aqui o nosso, basicamente, é o modelo de administração executiva, francês e alemão, em que a administração tem poderes de autoridade e pode decidir antecipadamente qual é o direito e aplicar o direito, a chamada autotutela declarativa e executiva do direito, e, portanto, há um direito administrativo que é diferente do direito privado, e há instituições que são diferentes das outras instituições. Nos casos, há tribunais administrativos, não há tribunais comuns. Portanto, há direito administrativo e há tribunais administrativos. O modelo inglês é diferente, é um modelo que não há propriamente um direito administrativo autónomo, não há tribunais administrativos, a administração tem alguns poderes de autoridade, mas são limitados, e muitas coisas que a administração faz fundamentam-se no direito comum e não propriamente no direito administrativo especial. Mas não é essa a nossa matriz. Portanto, aqui Angola teve aqui uma herança colonial, como é evidente, e que a continuou na parte boa do que ela teve, e como Portugal e como os outros países, mas nós somos integrados num sistema de administração executiva, não num sistema de administração judiciária, que é o sistema anglo-saxónico. E é também um pouco, embora Angola é um pouco diferente de quer de Portugal, quer do sistema puro romano-germânico, porque não há propriamente tribunais administrativos como jurisdição própria. Há um direito administrativo, sim, mas não há uma jurisdição administrativa absolutamente independente das outras jurisdições comuns, embora possa haver zonas de especialização dentro dos tribunais comuns, precisamente nas salas ou nas secções de contencioso administrativo dos próprios tribunais comuns, mas não há uma justiça administrativa autónoma. Na prática, ela acaba por existir, porque realmente os juízes se especializam em matéria administrativa, porque é muito difícil um juiz tratar de tudo ao mesmo tempo, ser juiz criminal, ser juiz do trabalho, ser juiz civil, e também ser juiz tributário, ser juiz administrativo. Isso é quase impossível. Só um super juiz, um super homem que seja juiz, ou uma super mulher é que consegue fazer isso. E, na verdade, de facto, é preciso especializar, e mesmo não havendo uma jurisdição administrativa autónoma, pode haver realmente, deve haver, e penso que isso tem sido feito esse trabalho, esse aperfeiçoamento da legislação do vosso direito judiciário para garantir essa especialização nas secções, nos juízes que se especializam só nas matérias de direito administrativo. Penso que isso é muito útil e penso que isso é muito importante. Isto também nos leva, já agora, só para termos aqui as ideias arrumadas, à explicação do que é o próprio direito administrativo. Qual é o conceito de direito administrativo? E claro que o direito administrativo tem que se basear nestas várias características que acabei de referir. Por um lado, é um sistema de regras e de princípios, que com caráter jurídico, não tem caráter moral, nem tem caráter religioso, como é evidente, que tem que ver com a atividade das entidades públicas, mas só naquelas entidades públicas que são desenvolvidas com poderes de autoridade. E o direito administrativo já não se aplica, obviamente, às entidades públicas que atuam ao abrigo do direito privado, porque as entidades da administração pública também podem agir ao abrigo do direito privado, aquilo que nós chamamos uma atuação de gestão privada, ao abrigo de fins de gestão privada. Por exemplo, quando compraram este microfone, certamente não foi com um contrato administrativo. Aqui o governo provincial, se comprou este microfone, ou se comprou estas lâmpadas, ou se compra papel para as fotocópias, ou as fotocopiadoras, não fez um contrato administrativo. Fez um contrato de direito privado.
E, portanto, muitas vezes a administração pode agir sob duas vestes. Ou ao abrigo de regras próprias de direito administrativo, no caso da contratação de funcionários públicos. Também pode ter funcionários ao abrigo do Código do Trabalho, às vezes tarefeiros, funcionários que não têm poder de autoridade, mas que têm uma posição diferente, ao abrigo do direito privado. Como pode também estabelecer contratos administrativos de aprovisionamento, portanto, de aquisição de bens e serviços ao abrigo de concursos públicos, mas também pode muitas vezes fazer ao abrigo de direito privado. Portanto, a administração não está impedida, muitas vezes, de fazer uma atividade que é simultaneamente ao abrigo do direito público e do direito privado. Mas o direito administrativo é apenas aquele que se aplica aos atos de gestão pública, não aos atos de gestão privada. Aliás, o Código do Procedimento Administrativo diz isso mesmo, no artigo 2º distingue os atos da administração. A administração continua a ser a mesma, é a administração pública, mas pode agir ao abrigo do direito público, mas também pontualmente ao abrigo do direito privado. Portanto, são essas as diferenças muito importantes que é preciso aqui referir entre uma coisa e outra. Mas, para terminar aqui a introdução, já agora aqui um apontamento sobre a evolução e o conjunto das fontes do direito, que são realmente, que é importante ter aqui ideias arrumadas, só para irmos rapidamente aqui aos vários desafios. E, portanto, podemos dizer que é uma Constituição administrativa. Aliás, a vossa Constituição tem todo um capítulo dentro da parte da administração pública que se dedica precisamente à administração pública. Aí temos princípios de organização, princípios de atividade, e temos também depois várias partes especiais sobre o Poder Executivo, por exemplo, o Chefe de Estado como titular do Poder Executivo, e depois outras entidades. E, portanto, tudo isto é a chamada Constituição Administrativa. Depois podemos ter normas de direito administrativo que vêm do direito internacional, chamado direito internacional administrativo, mas claro que, digamos, o principal corpo das leis administrativas são as leis ordinárias que aprovaram os códigos que eu vos referi, quer o Código do Procedimento Administrativo, quer o Código do Contencioso Administrativo. São os dois grandes diplomas que, de facto, integram o direito administrativo. Depois pode haver também direitos administrativos especiais, já que tem aqui, com certeza, perante mim, advogados, colegas, mas sou advogado. A Ordem dos Advogados também produz direito administrativo, que é uma associação, e os seus regulamentos internos também são regulamentos de direito administrativo, o regulamento disciplinar, o regulamento de pagamento de cotas, tudo isso. Portanto, também pode haver direito administrativo próprio de certas organizações internas. Os institutos públicos também podem aprovar regulamentos internos, as fundações públicas, as associações públicas, tudo isso faz parte realmente do direito administrativo, agora, digamos, de menor escala, já ao nível das várias instituições que integram a chamada organização administrativa. Portanto, como vê, é um direito vasto, com um vasto elenco de fontes. Aqui já não incluímos os atos nem os contratos, porque isso já não reproduzem normas jurídicas, apenas produzem efeitos para situações concretas e individuais. Também pode haver assentos em matéria de direito administrativo, pode haver acórdãos de uniformização de jurisprudência, os chamados assentos, e de facto isso é algo que existe no direito administrativo, como pode existir em qualquer outra ordem jurídica similar. Os assentos são uma necessidade para corrigir discrepâncias de julgados, e portanto pode haver assentos em direito administrativo, como pode haver assentos em direito civil, como em direito penal, e isso compete sempre ao Supremo Tribunal, que tem o poder para realizar os assentos. Ora bem, então eu queria ainda, antes de entrar no próprio primeiro tema, queria referir aqui ainda, eu vou entrar no casaco porque realmente, ou eu que estou com muito calor, mas realmente está muito calor aqui dentro, e de facto não estou a aguentar este calor. Uma pessoa tem menos resistência para estas coisas. Bom, mas aqui temos depois um conjunto de princípios que de facto estão aqui referidos. Princípios quanto à fonte. Hoje falamos muito em princípios de direito administrativo. Devemos ter 3 categorias de princípios de direito administrativo. Princípios quanto às fontes, princípios constitucionais, princípios internacionais e princípios legais. Depois, princípios no que respeita ao conteúdo. Uns são princípios que respeitam à organização, os outros são princípios que respeitam ao conteúdo das decisões, e depois há princípios que são de âmbito geral ou princípios que se reduzem a certos setores da própria administração. Portanto, temos aqui, como estão a ver, vários tipos de princípios de direito administrativo.
E precisamente para entrarmos no primeiro desafio que tem a ver com a organização administrativa, o primeiro conjunto desses princípios diz respeito à própria organização administrativa. Aqui vem, mas a própria Constituição o refere, e tem aqui um conjunto de princípios que realmente a Constituição de 2010 trouxe e veio inovar. Vários princípios da participação dos administrados na própria administração, o princípio da desconcentração administrativa, é por isso que há órgãos locais do Estado, isso é o resultado de um princípio de desconcentração administrativa, ou o princípio da descentralização, que sabemos que é uma matéria que hoje está na ordem do dia. Ora, precisamente por causa do princípio da descentralização, é que se coloca aqui a questão de saber o que é que vai acontecer do ponto de vista do poder local. Agora, indo já diretamente à questão do poder local, porque de facto é uma matéria essencial, devemos perceber qual é o lugar do poder local, e este é o primeiro desafio, que é o desafio da descentralização que é colocado ao vosso país. A descentralização já existe, num certo sentido, porque o Estado, através do titular do Poder Executivo, não pode fazer tudo. Tem de haver realmente desdobramento dos atos que o chefe de Estado vai praticar como titular do Poder Executivo por várias instituições. E temos o que é a administração indireta do Estado, são os institutos públicos. A administração indireta administrativa e a administração indireta empresarial são as empresas públicas, não é? Mas é preciso ir mais longe. E precisamente aquilo que a Constituição aponta para chegar mais longe, no vosso caso, é aquilo que a Constituição chama de poder local, que é aquilo que está por fazer neste momento, ou está por realizar. O poder local, na vossa Constituição, corresponde a duas instituições, às autarquias locais e às instituições do poder tradicional. E, de facto, a Constituição tem um título muito importante que chama, precisamente, de poder local, lá para o fim da Constituição, que é o título 6º, que dá o nome de poder local, e, precisamente, o título 6º integra no poder local não só as autarquias locais, como também as instituições do poder tradicional. Sabem que isto é um tema importante e inovador, um tema, aliás, em que eu tenho trabalhado bastante aqui, mas também em Moçambique, onde colaborei num projeto de municipalização de Moçambique durante um certo tempo, nos anos 90, mas sei que esta legislação está feita, mas agora é preciso que haja a decisão da criação em concreto das autarquias locais. Eu sei que há toda uma discussão à volta do princípio, digamos assim, da progressiva implantação, do gradualismo, ou da progressividade na implantação dessas autarquias, se é um gradualismo de competências ou se é um gradualismo territorial, partindo do pressuposto que não se pode criar tudo num só dia, não se pode criar tudo ao mesmo tempo. Provavelmente a experiência moçambicana é essa. Os municípios não foram criados todos no mesmo dia. Começaram por ser 34, depois nas eleições seguintes passaram 50, outros 30 e tal. Esse processo não está completo, porque entretanto houve outros cruzamentos de descentralização administrativa ao nível distrital, não municipal, e ao nível provincial, porque em Moçambique as províncias hoje são autarquias provinciais, já não são circunscrições de órgãos provinciais do Estado, já não há órgãos provinciais do Estado. Haverá um que é o Secretário de Estado, mas o governador, neste momento em Moçambique, já não é um órgão local do Estado. É o presidente de um órgão autónomo do Estado, porque é um órgão que é eleito pela população daquela província. Não é designado pelo chefe de Estado e está lá para representar os interesses daquela província e não os interesses do Estado. Portanto, não é um órgão do Estado, é um órgão de uma entidade administrativa autónoma do Estado, que é a província, que é uma autarquia provincial. Assim como há depois autarquias distritais e autarquias municipais. Portanto, em Moçambique há estes 3 níveis. Nós em Portugal temos 2 níveis, como sabem, os municípios e as freguesias. E também temos nos Açores e na Madeira um 3º nível superior, que são as regiões autónomas, que são ao mesmo tempo regiões legislativas, mas também regiões administrativas, que também têm poder administrativo. Mas no continente ainda não criámos, digamos, esse 3º patamar, que seriam as regiões administrativas do continente, que houve um referendo, que deu resposta negativa, e até hoje ainda não foram criadas essas regiões administrativas. E, portanto, esta matéria, que está toda legislada, quer em matéria de estatuto dos eleitos locais, em matéria de finanças locais, em matéria de organização das autarquias, as suas atribuições, os seus órgãos,
uma Assembleia, uma Câmara, um Presidente, competência, etc. Tudo isto está mais ou menos legislado, mas agora falta uma decisão final, que é de pôr isto em ação. E, de facto, há aqui há aqui algumas dúvidas, há aqui alguns dilemas que eu tenho acompanhado, eu não vou agora pronunciar especificamente sobre isso. Claro que há aí, nessas decisões, há uma dimensão político-partidária, porque, como sabem, os partidos têm posições diferentes sobre isso. Mas uma coisa é certa, e isso não tenho nenhuma dúvida. Sobre isso tenho duas certezas. Tenho a certeza da experiência do meu país, porque as autarquias locais foram implantadas, já existiam no Estado Novo, mas eram uma longa-manos, a autarquia era uma longa-manos do Poder Central. Mas em 76, com a Constituição de 76, passámos a ter uma democracia nacional verdadeira, com base no pluripartidarismo, mas também passámos a eleger os autarcas, logo em 76. E isso mudou o país, do ponto de vista do seu desenvolvimento local. Novas estruturas, novas escolas, lares para idosos, equipamentos esportivos, novas estradas, melhoria nas escadas, nos mercados, iluminação pública, saneamento básico, fornecimento de água, tudo mudou. E tudo mudou não foi só graças ao Poder Central. Porque não é o Poder Central que vai substituir uma lâmpada fundida na rua 23 da localidade X. Não estamos à espera que o Poder Central lá chegue quando lá chegar, só daqui a 30 anos. Há coisas que só quem está perto do problema é que pode resolver. É o princípio da proximidade. É o princípio da subsidiariedade. Deve decidir quem está mais perto para si. Porquê? Porque ao estar perto, decide melhor, decide mais depressa. Conhece melhor o problema e não tem que percorrer toda uma cadeia hierárquica infindável de burocracia até chegar a uma solução final. E, portanto, essa é uma certeza que eu tenho em Portugal e a certeza que eu tenho também em Moçambique. Porque provavelmente Moçambique passou a ter autarquias locais e passou a haver um elevado grau de desenvolvimento dessas localidades onde os municípios passaram a ser municípios autarquizados. Claro que também não escondo que isso aumentou a conflitualidade político-partidária. É verdade. É verdade que os novos municípios trouxeram novos líderes, novos partidos até. Lembro do caso da Beira, eu acho que, entretanto, o senhor que faleceu, foi fundador de um partido que chegou a ter 30%, o MDM. Um senhor Simão, David Simão, que já faleceu prematuramente. Mas, portanto, de facto, isso vai criar novas centralidades políticas, com certeza. Vai criar, digamos, mais parceiros políticos no diálogo político, no confronto político. Vai, com certeza, mas isso faz parte da diversidade. Não podemos pôr portas ao campo, não podemos bloquear aquilo que é inevitável, que é a libertação das pessoas nas suas energias e nos seus modos de ver a vida e, sobretudo, tenho a certeza que uma decisão que é próxima é uma decisão mais rápida e é uma decisão melhor, mas também é preciso que haja dinheiro. Claro que isto também tem os seus custos. Um dos grandes problemas da reforma em Moçambique foi o facto de os municípios, para poderem existir, têm que ter receitas tributárias autónomas. E, portanto, no vosso caso até estão à vontade, porque até foi ao contrário do Moçambique. Primeiro já fizeram uma reforma fiscal muitíssimo importante. E há impostos que são locais. E as pessoas querem municípios, mas também têm que pagar impostos. É esses mesmos municípios, porque eles sem dinheiro também não vão fazer nada. E, portanto, se há poder próprio, se há poder descentralizado, também tem que haver receitas próprias. E as pessoas que querem que os seus problemas sejam resolvidos também não podem pensar que isso se faz sem dinheiro. Claro que uma parte do dinheiro virá do Estado, com certeza. Não há nenhum município que consiga viver sem dinheiro do Estado. Há sempre as transferências estabelecidas pelo Estado. Até muitas vezes transferências diferenciadas para dar mais dinheiro aos municípios mais pobres, através de esquemas que estão já na vossa legislação das finanças locais. Isso está já garantido. Mas também uma parte tributária. Os impostos, por exemplo, prediais, são sempre impostos locais, não são impostos nacionais. E, portanto, esses impostos revertem o imposto sobre os prédios imóveis, por exemplo, ou sobre as transações, compras e vendas de bens imóveis, revertem para os próprios municípios onde os imóveis estão localizados. É assim que tem que ser. De outra maneira, não se consegue fazer funcionar toda uma atividade autárquica. Mas o outro problema, esse é mais complicado, e esse é um assunto que eu normalmente não domino assim muito bem, é a questão do poder tradicional. É uma verdade africana, que não existe na Europa, não existe na América, nem na América Latina, ou se existe, tem algumas diferenças, porque lá a ideia tradicional não é bem a ideia dos poderes dos índios, são coisas um pouco diferentes, mas claro que há uma informalidade de base e há um direito de conceito unitário de base, mas aí a questão é mais complicada, porque é preciso saber o que é que essas instituições podem fazer
elas vão atuar sobretudo na área do poder administrativo, podem ser bons colaboradores, esses organismos podem ser bons colaboradores com o Estado e com as autarquias locais, que podem trabalhar em conjunto, mas não excluo que possa haver conflitos. Mas, de toda a maneira, a vossa Constituição abriu as portas à validade desse poder. Aliás, até diz mais, diz que o Estado não queria, mas reconhece a existência dessas entidades que já lá estavam até antes do Estado chegar, até antes dos portugueses chegarem. Já agora já havia angolanos, não é? Já havia pessoas aqui a viver antes dos portugueses aqui chegarem. E, portanto, essas entidades já existem, esses poderes já estão enraizados e, portanto, o Estado só tem é que reconhecer a sua existência, proteger a sua existência, não permitir que essas manifestações do poder local e de atenção sejam aniquiladas, porque isso faz parte da liberdade das pessoas, do modo de ser das pessoas, mas, por outro lado, também o Estado tem que intervir, porque às vezes há certas práticas do poder tradicional que não são práticas aceitáveis. São práticas que violam direitos humanos. Quando há penas de tortura, quando há casamentos forçados com meninas de 12 anos, isso não é para aceitar. Nós podemos ter costumes, mas esses costumes nós não queremos. Esses costumes violam os direitos fundamentais, violam a dignidade da pessoa humana e, portanto, nem tudo é bom nas autoridades tradicionais. Há coisas que não podem ser aceitas e a Constituição, nesse aspecto, e bem, faz a distinção entre o trigo e o joio. O trigo é bom para fazer o pão, o joio é para mandar para a fogueira, para queimar. É uma erva daninha. Portanto, no poder tradicional há boas plantas, mas também há ervas daninhas. As ervas daninhas têm que ser eliminadas. Às vezes não é fácil, isso está enraizado nos costumes das pessoas, nos usos sociais, mas é preciso fazer esse trabalho. Mas aqui estamos muito mais atrasados. Há um projeto que penso que já foi apresentado à Assembleia Nacional, mas não há nenhuma lei sobre o modo como vamos reconhecer essas instituições. Muitas delas são monárquicas, o que nos levanta outra dúvida. Então, mas o Estado angolano é republicano e vai aceitar monarquias no seu território. Isso não viola o princípio republicano. Agora vamos ter reizinhos aí espalhados por todo o país. Como é que isso compatibiliza com a ideia de Estado republicano? Não é? Que é muito diferente num Estado monárquico. Portanto, há várias questões, há vários dilemas, mas são dilemas que este talvez não seja para já. Acho que isto tem que ir por partes. Primeiro, acho que é importante a autarquização do país, através da criação de autarquias locais, e depois, mais tarde, a questão dos poderes tradicionais. Mas ainda dentro desta parte da administração autónoma ou não estatal, ou mais distante dos poderes do Estado, há outro aspecto também muito importante que Angola tem vindo a caminhar bem, mas pode caminhar mais depressa, que é, digamos, o fortalecimento das instituições que são as entidades independentes da administração. O que é que isto quer dizer? São aquelas entidades que antes prestavam serviços, mas agora são as tais entidades reguladoras. Mas no caso, por exemplo, da Sonangol, era uma empresa do Estado. Mas depois houve ali umas distinções. Uma coisa é produzir pelo Estado petróleo e vender o petróleo, outra coisa é regular a produção do petróleo, que pode ser feito por vários operadores. Porque o mercado deixou de ser um mercado monopolista do Estado. O mercado privatizou-se, há vários players, há vários intervenientes, há várias empresas. No caso das telecomunicações, não há só uma rede telefónica nacional pública. Agora, os telemóveis estão privatizados, há várias empresas de telemóvel. O Estado agora, o que é que vai fazer? Vai entrar na concorrência? Não. Vai regular, vai estabelecer regras de mercado iguais para todos, garantindo que entre eles há uma sã concorrência, que não há aldrabices, nem há trafícios, e todos se respeitam uns aos outros e respeitam sobretudo os direitos do consumidor. Ora, essa aqui é a função das entidades independentes. E há dois tipos. Umas são as entidades administrativas independentes. Há uma Associação Nacional que regula a produção de petróleo e de gás. Há uma Associação Nacional de Proteção de Dados, por exemplo. O Poder de Justiça também é outra entidade. Aqui depois podemos distinguir entre entidades reguladoras administrativas, contra a concorrência das telecomunicações, por exemplo, a petróleo e gás, já referi, ou então entidades mais políticas que têm a ver com a proteção dos direitos das pessoas. Claro que os direitos podem ser defendidos pelos tribunais, mas há maneiras informais de defender os direitos. Aqui é muito importante, e recordo também o nome da doutora Flor Bela Araújo, que eu conheço bem, aqui a Procuradoria de Justiça, a Senhora Procuradoria de Justiça, também é muito importante numa defesa informal dos direitos fundamentais dos angolanos. Ou a Comissão Nacional Eleitoral, ou outras entidades que têm esta função, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, etc. Portanto, pode haver aqui entidades reguladoras independentes. Porquê? Porque elas não recebem ordens do Estado, nem há superintendência, até nem há tutela.
embora às vezes os seus dirigentes têm que ser, obviamente, escolhidos pelo Estado, às vezes é escolhidos pelo Poder Executivo, outras vezes são escolhidos pela Assembleia Nacional. Aqui tem que haver depois aqui um equilíbrio, e sendo escolhidos pela Assembleia Nacional com a maioria de 2/3, para não ser só um dos lados da vida política que vai escolher esses dirigentes para garantir a sua independência. Não é pelo facto de eles serem escolhidos pelo Poder Executivo que eles ficam contaminados da sua independência, eles podem ser independentes à mesma. Mas se forem escolhidos com base numa base alargada de consenso que inclua os vários partidos de um país, e não apenas um só partido, esse estatuto de independência poderá sair reforçado. E, portanto, aí o reforço é no modo de designação dos seus dirigentes, mas também nos seus poderes e na limitação da interferência política ou executiva que possa eventualmente acontecer da parte do Poder Executivo nessas entidades independentes, quer sejam políticas, quer sejam administrativas. E cujos exemplos agora vos dei. Agora vamos passar aqui a um outro assunto, que é um assunto complexo, difícil, talvez acho que é o assunto mais difícil, do direito administrativo. Isto hoje realmente não está a funcionar muito bem. Bom, que é a parte da chamada discricionariedade administrativa. Enfim, todos já ouviram falar, é a ideia de que a administração, estando submetida à lei, porque não pode haver poder executivo sem lei prévia e sem reserva de lei, há certos assuntos que só a lei é que pode regular, a administração não pode fazer, e a administração só pode fazer com fundamento na lei. A administração não pode ser arbitrária, porque a administração arbitrária é aquela administração que faz as coisas sem qualquer base legal. Isso seria a administração arbitrária. Isso era o tempo do Estado absoluto. Aliás, a regra não era o princípio da legalidade, era o contrário. Era o princípio da existência de nenhuma lei. Aliás, o princípio era este, era princeps legibus solutus. O príncipe está livre da lei. Portanto, o príncipe, sendo de rei, ou da administração, portanto, a administração não tinha lei. Era o próprio rei que fazia o que lhe apetecia. Hoje fazia uma coisa, também fazia o contrário, não tendo qualquer respeito por quaisquer direitos de qualquer tipo de pessoas. Nós, no Estado de Direito, é precisamente o contrário. É um Estado cujos poderes estão limitados pelo direito. Os poderes não podem agir fora do direito. Têm que agir, digamos, limitados materialmente pelo próprio direito. E não é uma mera legalidade formal, é uma legalidade substancial. Isso é que é o Estado de Direito. Mas a verdade é que nunca podemos eliminar os espaços de liberdade dentro da própria administração, porque a administração também, se existe diferente do legislador, uma coisa é legislar, outra coisa é administrar, então isso significa que há coisas que a administração faz que o legislador nunca pode fazer. E vice-versa. E há coisas que o legislador pode fazer e que a administração nunca pode fazer. Mas se há uma separação de material de poderes, se administrar é uma coisa substancialmente diferente daquilo que é legislar, então certamente que haverá uma margem de decisão da administração que só ela é que pode decidir, em quem só ela pode intervir e que não pode intervir nem o legislador, nem o outro poder que a pode controlar, que é o poder judicial. E aqui temos o problema da discricionariedade administrativa. Saber se ela é total, se é parcial, se ela está a diminuir. E, de facto, as tendências mais recentes dizem-nos que essa discricionariedade administrativa tem vindo a diminuir. Claro que há casos em que a discricionariedade é evidente. Por exemplo, se há uma legislação que diz que a administração pode atribuir subsídios às obras de arte que naquele ano foram produzidas, que são mais importantes e que embelezam da melhor forma o município, claro que esta decisão, o pode atribuir, é um poder discricionário, e depois também a interpretação do que é a melhor obra de arte do município naquele ano também é capaz de ser uma coisa assim um pouco difícil de determinar. É um conceito indeterminado. Portanto, temos aqui ao mesmo tempo um poder discricionário e um preenchimento de um conceito indeterminado. Mas a verdade é que mesmo dentro nestas condutas discricionárias, hoje, estas condutas não estão excluídas de um controle judicial. Quando? Quando esse poder discricionário viola, por exemplo, o princípio da igualdade. Quando isso é manifesto. Aí o Tribunal pode intervir. O Tribunal não se vai substituir à avaliação de qual é que é a melhor obra de arte. Mas o Tribunal pode intervir dizendo que aquela obra de arte foi dada a um amigo do decisor e não à melhor obra de arte que existia por violação do princípio, por exemplo, de promoção de interesse público ou do princípio da igualdade. Porquê? Porque viu o fundamento do ato e percebeu que não era esse o verdadeiro fundamento da decisão. E, portanto, pode haver, mesmo dentro de decisões discricionárias, pode haver decisões, digamos, controláveis por parte do Poder Judicial com base nos princípios constitucionais, dos princípios da prescrição do interesse público, desde logo, o princípio também da igualdade e o princípio da proporcionalidade, porque esses princípios também funcionam dentro de um espaço discricionário, porque o espaço da administração,
que a de livre decisão da administração não é um espaço de não-direito. É um espaço em que também está a Constituição com os seus princípios. Claro que é um espaço de maior liberdade, porque a administração não está só a ser o notário a carimbar uma lei e que vai aplicar a lei de uma forma automática. Isso é impossível. Ou é impossível na maior parte dos casos. Não está sempre impossível, mas na maior parte dos casos é impossível. E então, mas nesse processo de aplicar a lei, que não é de uma forma automática, a administração vai ter que tomar decisões para interpretar os factos e encaixá-los na lei. Neste caso, se a lei diz pode dar dinheiro à melhor obra artística ou literária produzida naquele ano, naquele município ou naquela província, depois tem que haver alguém que diga qual é que é essa obra, não é? Até há um concurso, se não há, alguém tem que dizer que, olha, esta que é a melhor obra literária deste ano. Mas porquê que é esta e não é outra? Se houver 10, só uma pode ser escolhida. Porquê que é esta e não é a outra? A lei tem conceitos abstratos, gerais e abstratos, são regras. A lei não diz qual é a obra. Porque dizer qual é a obra é uma coisa concreta. É uma decisão concreta de alguém e de alguma coisa. Mas quem é que faz a mediação da lei para esse subsídio que é atribuído a alguém ou alguma coisa? É a administração. É o decisor administrativo. E isso envolve, de facto, dificuldades de discricionariedade, de vinculação e também de margem de livre apreciação. Portanto, tem aqui estas questões. São questões hoje muito discutidas. Há várias teorias sobre isto, mas, digamos, a tendência geral é para os tribunais poderem exercer o maior controle, mas claro que o nosso sistema nunca pode mudar na sua essência, que é o sistema segundo o qual o Poder Judicial não faz avaliação do mérito da administração. Isso nunca pode fazer. Mas pode controlar decisões discricionárias que sejam ofensivas dos princípios de direito constitucional da proteção do interesse público ou da igualdade ou da própria proporcionalidade, por exemplo. Isso se pode fazer e tem feito acho com bastante sucesso. Depois, outra questão que aqui também se pode colocar, e é também muito importante, avançando aqui nas nossas, agora para um outro desafio que tem a ver com a questão do procedimento administrativo. Aqui tem a indicação, digamos, quais são os vários tipos de procedimento administrativo. O procedimento administrativo é hoje, na realidade, muito importante porque permite decisões feitas com cabeça, tronco e membros. Isto não é de qualquer maneira. Um procedimento significa que os atos não são instantâneos, os atos têm uma ordem, têm uma sequência, têm um princípio, têm um meio, têm um fim. Isso é o procedimento administrativo. Depois pode haver procedimentos de vários tipos, atos de primeiro grau, de segundo grau, procedimentos de decisão, procedimentos de execução, procedimentos gerais, procedimentos especiais. Daqui, digamos, uma apresentação genérica do que é um conceito de procedimento administrativo. Tem ali o Código de 2022, não de 2023, corrijo essa informação que dei. E agora, o que interessa aqui é, por um lado, explicar porque é que há um procedimento. Aqui tem a explicação, enfim, há várias explicações possíveis, mas um procedimento é uma coisa boa. Podem dizer, mas o procedimento não atrapalha a decisão, não dificulta a decisão. Porque só um procedimento nós temos que passar por várias fases. Não se faz tudo num dia. Temos que receber o requerimento do particular, temos que pedir um parecer a certas entidades, ou a ter várias, depois lá vão 3 semanas, lá vão 2 meses, depois o particular traz novos elementos, depois temos que estar a mandar ao particular a decisão para ver o que é que ele tem a dizer, se vamos decidir bem ou mal, chamada audiência prévia, que é muito importante, e depois lá tomamos a decisão, não é? Ora, precisamente aqui, estas são as várias razões porque há um procedimento. Portanto, o procedimento tem uma função de tornar a decisão mais racional, mais lógica, não arbitrária, de certeza técnica. Porquê? Porque o procedimento permite carregar para a decisão provas, não é de qualquer maneira, permite aprofundar, sobretudo na fase da instrução do procedimento, o conhecimento da realidade. É também uma garantia para o próprio particular e torna a decisão mais legítima, porque o particular participa, colabora nessa mesma decisão, quando ele é ouvido no âmbito dessa mesma decisão. Depois há várias teses sobre a natureza jurídica do procedimento, teses processualistas e teses procedimentalistas. Não vamos discutir muito isso, acho que é mais, obviamente, o procedimento é mais procedimento do que processo, embora haja princípios comuns do procedimento que também se aplicam aos processos de natureza judicial. Agora, em relação à própria estrutura, eu aqui penso que terei aqui saltado só aqui um momento, não sei se ou eu saltei ou aqui ou qualquer coisa que não.
quando há muito pressa, isto não me está a acompanhar. Vamos com calma, sem nervoso, não é preciso. E aqui temos também só um conjunto de princípios que nós costumamos usar no procedimento administrativo, portanto, que costumamos referir. Aliás, reparem que aqui há princípios que são parecidos com os princípios dos processos judiciais. Olha, já agora um muito importante, porque se cada vez se fala menos português, é o princípio de que o procedimento é em língua portuguesa, não é em língua estrangeira. O princípio, por exemplo, do inquisitório, o que é que se quer dizer? Quer dizer, enfim, isto não tem a ver com o processo penal, não é um Ministério Público, mas a administração deve, ao abrir o princípio do inquisitório, deve procurar a verdade dos factos, não deve limitar-se àquilo que o particular lhe leva. Se desconfiar que o particular não lhe leva todos os factos porque está a querer ter uma decisão que o beneficie, a administração, se tiver dúvidas, pode procurar novas provas. Tem aqui o dever de procurar novos factos. Chama-se isto o princípio do inquisitório aplicado à administração. Não é o inquisitório do Ministério Público, do processo criminal, isso é outra coisa. Que é parecido, mas aqui é um inquisitório administrativo, não é um inquisitório judicial ou criminal. Outra coisa muito importante é o ponto que está referido no 8º lugar, o último, é a audiência dos interessados. Portanto, os interessados, quem requereu o procedimento, ou se o procedimento foi iniciado pela iniciativa pública, mas se ele visa atingir alguém, sobretudo se a decisão for desfavorável, essa pessoa tem que colaborar na decisão, dizendo se essa decisão está certa ou está errada. Ele deve ser ouvido. E, precisamente, isso significa que há um princípio de audiência dos interessados, que significa uma das fases, aliás, do procedimento administrativo. Quando a administração já tem um projeto de decisão, a administração pode e deve ouvir o particular sobre o sentido da decisão que está a organizar. Portanto, isso significa que o particular vai dizer nesse contexto, portanto, neste sentido, aqui na fase da audiência dos interessados, e depois lá do ato tácito, isto significa que, isto já existia, aliás, da lei anterior, a lei de 93, mas agora será reforçado, o princípio da audiência dos interessados e, portanto, os interessados devem dizer, perante um projeto de decisão, se não vão dar a licença, ou se lhe vão aplicar uma decisão disciplinar ou qualquer outra coisa, ou se vão negar um subsídio, o particular deve dizer o que é que acha desse projeto de decisão. A administração ainda não decidiu, vai ouvir o particular diz, olha, desculpe, mas isso que me está a querer aplicar, ou diz que vai aplicar, é ilegal. O senhor administrador não viu bem o assunto porque esqueceu-se de ver este papel que eu juntei no meu requerimento inicial, e, portanto, a sua decisão, como está a comunicar que vai ser essa, não deve ser essa a decisão final porque está errada, ou porque é ilegal. E depois o decisor, ouvindo a opinião do interessado, antes de decidir, pode corrigir a sua decisão. Pode ser ao contrário, só que na maior parte dos casos, por orgulho, os decisores administrativos não querem saber das opiniões dos interessados e mantêm a mesma decisão que já tinham. Às vezes nem sequer leem aquilo que os particulares lhe enviam. Mas isso até pode ser. Às vezes não ouvem os particulares sequer. Não ouvem mesmo, não mandam mesmo nenhuma comunicação. Isso é logo um fundamento da anulação da decisão final. É um fundamento da nulidade. Aliás, viola o direito fundamental à participação de interessados na decisão administrativa. E as outras vezes fazem uma coisa pior. Dizem que, considerando também aquilo que disse o particular na audiência prévia, mas depois, na fundamentação da decisão, não mostram que leram sequer o papel. Ou não rebatem os argumentos que o particular levou no âmbito da audiência de interessados. E é obrigatório, na fundamentação, também o decisor explicar que analisou os argumentos e que não deu razão a esses argumentos do particular. Porque isso também pode ser motivo de deficiência ou insuficiência da fundamentação do ato administrativo desfavorável aos particulares. Isso, então, se muitas vezes o decisor nem sequer se lembra de ouvir o particular, que acha que é um Deus todo-poderoso, então, mais frequente ainda, quase sempre, é, tendo ouvido o particular, nem sequer dar ao trabalho de analisar os argumentos que o particular tiver tido enfim, a gentileza de fazer chegar ao decisor administrativo. Este é um aspecto que foi aperfeiçoado, isso já existia. Agora, um aspecto novo é outro, que diz respeito à questão da decisão administrativa. Esta aqui. E aqui a questão do ato tácito. O que era o ato tácito? O ato tácito significava o seguinte, porque muitas vezes a administração, enfim, que está desorganizada ou que tem uma grande consideração por si própria, acha que está acima dos outros, não é? Nem sequer responde.
Nós pedimos coisas, pedimos uma licença para uma esplanada, pedimos licença para usar uma arma, pedimos licença para abrir um restaurante, pedimos um subsídio qualquer ao abrigo da lei. A administração nem sequer diz nada, é o silêncio absoluto. Isto, do ponto de vista literário, faz lembrar aquele célebre romance, aliás, um grande autor checo, chamado Franz Kafka, do século XX. Já ouviram falar de Franz Kafka, um grande escritor, sobretudo da literatura jurídica do absurdo. E ele tem dois grandes romances. O mais conhecido é O Processo, não é? É um processo que conta a história de alguém que foi condenado à morte sem nunca saber porquê. Ele tentou muitas vezes saber qual era a acusação que lhe era dirigida, ele nunca conseguiu saber. O Estado nunca lhe disse. Dizia que estava sempre a dizer que ia dizer, mas nunca disse, e ele acabou por morrer, sem nunca saber porque é que foi condenado à morte. Isto é uma justiça persecutória, que não respeita a igualdade de armas nem o direito de defesa. Isso é uma coisa. Mas há outro livro que eu também tenho, menos conhecido, que se chama O Castelo, que é ao contrário. É uma justiça que está ausente, que nunca diz nada, em que há uma pessoa que está sempre a pedir decisões e pedir informações e a administração nunca diz nada. Está no total silêncio e remete-se, digamos, a um total esquecimento. Portanto, nem uma coisa nem outra, nem uma justiça persecutória, nem uma administração persecutória, nem uma administração silente que não responde às solicitações dos particulares. E, portanto, o que tem acontecido, enfim, não sei se há estatísticas em Angola ou em Portugal, também é a mesma coisa, a administração não diz nada. E o que é que muitas vezes o legislador fazia para proteger os direitos dos cidadãos? Ou dizia que a não resposta era um deferimento tácito, digamos, um sim, ou, a regra geral, a não resposta é um não. Agora, nem sim, nem não. O regime geral agora já não é esse. O regime geral é que agora não há nenhuma decisão. Se, passado o tempo da decisão, porque agora a administração fica obrigada a tomar uma decisão no prazo de 60 dias, se a administração não diz nada ao fim de 60 dias, tendo o requerimento sido dirigido à entidade competente, claro, então a administração, o particular, como é que se vai defender? Vai para, se não diz nada, há deferimento tácito ou indeferimento tácito, para ele depois recorrer para o tribunal se achar que isso é ilegal. Não há nenhuma coisa nem outra. Não há nada. Então o que é que há? É a partir desse momento, quando ao fim da decisão, do prazo de decisão, não foi tomada uma decisão, por causa do princípio da decisão, o partido pode ir a tribunal e o tribunal vai obrigar a administração a decidir, porque naquele caso, se há um princípio de decisão, não há um poder discricionário para decidir. Poderá haver um poder discricionário no modo de decidir, mas não quanto ao decidir. A administração tem que decidir, seja sim, seja não. Tem que decidir. Se não decidir, o tribunal pode obrigar a administração a decidir. O tribunal não está a dizer que a administração deve dizer sim ou não em particular. Está a dizer à administração que tem que dizer alguma coisa. Sim ou não tem que dizer alguma coisa. E se não o fizer, isso é um caso especial, pode acontecer, pode haver uma sanção pecuniária compulsória. Isto é, por cada dia de atraso na resposta ao particular, aplica-se uma multa de 50 euros, 100 euros, por cada dia em que o decisor administrativo não responde como devia ter respondido ao particular. Portanto, isto está previsto na vossa legislação agora. O princípio já é esse. Pode haver ainda regimes de ato tácito, de indeferimento ou deferimento conforme a legislação especial, mas a regra geral já não é essa. A regra geral é que já não há ato tácito. Agora o que há é uma não decisão que é impugnável através de um instrumento, de um processo que é a condenação à administração para a prática de um ato devido, de um ato obrigatório em que a administração tem que decidir, não como decidir, mas no que respeita àquilo que tem que fazer, porque tem que dizer alguma coisa. Portanto, como imaginam, isto vai ser uma mudança importantíssima, porque agora a administração não se pode meter ao silêncio e, sobretudo, vai complicar a vida aos tribunais, porque os tribunais agora vão ser enxameados de processos que os advogados ilustres e inteligentes que são, vão começar a intentar nos tribunais de todos os requerimentos que não têm resposta por parte da administração competente, e os tribunais vão ter que decidir, o que também vai talvez levantar aqui um problema também de atrasos ou de não decisão dos próprios tribunais, mas vamos ver, é uma mudança realmente também cultural que se impõe dentro da própria realidade administrativa. Bom, e agora terminamos para a última parte, porque realmente já estamos a ir longe demais no nosso tempo. Como vê aqui, eu passo este slide, mas há coisas aqui que eu não estou a referir porque realmente por falta de tempo. Mas outra área, portanto, eu tinha dito que eram 4 desafios, na organização administrativa, a questão da administração autónoma, também na matéria do ato administrativo, a questão, digamos agora, que eu referi, o princípio da decisão da organização interessante, a questão também da vinculação da administração, mas agora, finalmente, a parte da justiça administrativa. Nós temos aqui de facto, é onde é a maior revolução que tiveram de administrativa nesta parte.
todo o contencioso administrativo muda substancialmente. Há uma série de novas ações que aparecem, de processos judiciais administrativos, e, portanto, há uma mudança de paradigma verdadeiramente no processo administrativo de natureza judicial. Aliás, até agora se diz, até lá já não se usa a palavra contencioso administrativo, até se fala já, digamos, no direito processual administrativo. Isto é o direito administrativo. Aliás, nas universidades, até muitas vezes, costuma-se separar esta parte para uma outra disciplina, dada mais tarde, depois dos alunos já terem tido noções de teoria geral do processo. É dada depois e não é dada logo no segundo ano ou no primeiro ano, quando os alunos ainda não têm qualquer noção de conceitos processuais. E, portanto, verdadeiramente, hoje, o direito administrativo processual é uma coisa mais complicada, é uma coisa verdadeiramente processualizada. E há uma série de novas ações, de novos instrumentos de proteção particulares que não existiam antes. Isto agora já não é só o recurso contencioso de anulação, que era praticamente a única coisa que havia. Agora, há uma multiplicação de ações, de espécies processuais que surgiram, e bem, que vieram aqui pela sua vinda, fortalecer a posição dos particulares, digamos, enfim, consolidado num Estado de Direito Democrático que todos queremos. E, portanto, hoje, na reforma do contencioso, temos aqui, portanto, a ideia de que é um contencioso de plena jurisdição e não apenas de mera anulação ou de mera cassação dos atos que sejam ilegais, atos administrativos. O processo civil é o processo subsidiário do processo administrativo, não procedimento de processo. E, por exemplo, também a ideia de que há agora novas ações, há uma justiça cautelar e uma justiça urgente, coisa que não existia. Só em casos muito pontuais é que existia, mas agora há ações genéricas na lógica da justiça cautelar e da justiça urgente e na lógica do cumprimento da plenitude da tutela jurisdicional efetiva. E isto é também uma coisa realmente muito importante, além também da admissão da própria arbitragem administrativa, que é outra matéria que também se resolveu, porque durante muito tempo havia dúvidas sobre se devia haver arbitragem no âmbito do direito administrativo. A meu ver, o jogo pode, dentro de certos limites, e sobretudo não recorrer à equidade, como ela costuma ser feita no âmbito do direito privado, mas no direito público, julgo que a arbitragem não deve ser submetida, não deve ser condicionada ou não deve ser permitido o uso da equidade como critério de resolução desses mesmos conflitos. Aqui temos os novos princípios processuais, ali estão, de igualdade das partes, do contraditório, que são os tais princípios que já vêm aqui onde a coisa é mais desenvolvida, é no processo civil, de facto. Mas agora esses princípios também se transferem para o processo administrativo, nos tribunais administrativos. Depois há, também na mesma lógica do processo civil, há uma coisa que são os pressupostos processuais, a competência, a processo judiciário, a legitimidade, o interesse em agir, a tempestividade, mas também há depois a marcha do processo. Depois pode haver processos urgentes, processos especiais, processos cautelares e também recursos, como é óbvio, recursos ordinários e recursos extraordinários de decisão. Também, ainda nesta parte da dimensão processual, de facto há espécies novas, eu não vou falar sobre elas todas, mas sobre algumas, e aqui tem algumas dessas novas espécies, digamos, de processos administrativos. Aqui está o último que eu estou aqui a referir, o direito à condenação da administração à prática do ato de vida, é a tal ideia de que se a administração não decide, deve ser obrigada a decidir. Não é o tribunal que substitui, mas é o tribunal que obriga que a administração decida por ela própria. Não é o tribunal que vai substituir a decisão administrativa, a não ser que seja um ato vinculado, mas com a decisão não pode fazer. Depois também a ideia, digamos, a condenação à prática no ato de vida não é só para os atos administrativos, mas é também para os regulamentos devidos. Nós sabemos muito bem como é que a administração boicota uma lei. Eu hoje estou aqui com um discurso agressivo contra a administração, provavelmente, mas não tem nada contra a administração. Mas nós sabemos como é que a administração pode boicotar a aplicação da lei. Sabe qual é a melhor maneira? Não faz os regulamentos necessários à execução das leis. E, portanto, a lei fica sempre no papel. É a letra morta. Ora, aí está outro mecanismo que está ali e é muito importante, que é aquele, aliás, é o primeiro, aqui o terceiro. O Tribunal pode decidir a administração para produzir também o regulamento que está em falta. E se não faz o regulamento no prazo que está estabelecido, então é obrigado a decidir, porque a feitura do regulamento também obedece ao princípio da decisão. E se termina o prazo em que a administração tem que fazer um regulamento para tornar a lei execuível, se a administração não o faz, pode o particular ir a tribunal, mesmo que o regulamento seja geral e abstrato, quem tem interesse nesse regulamento,
pode ir a tribunal, pedir para o tribunal condenar a administração para produzir o regulamento. Mas já não é só produzir o ato administrativo devido, mas também para produzir o regulamento administrativo devido. Isso é, como imagina, uma revolução enorme. Essa possibilidade de também obrigar a administração a produzir os regulamentos e não apenas os atos administrativos devidos. Depois também, já agora, enfim, há outras espécies processuais que eu vou também aqui referindo. Penso que isso também que é útil. Também alterações importantes na parte dos contratos administrativos, também que é uma área também muito importante. A parte também da responsabilidade civil. Portanto, várias novas ações muito importantes no que respeita à parte dos contratos ilegais ou a suspensão cautelar dos contratos e também já agora também muitas ações novas em matéria do direito ao reconhecimento de direitos subjetivos por parte da administração. E, portanto, não apenas a questão do contencioso dos atos clássicos da administração, o caso dos contratos administrativos, ou o caso dos atos administrativos, ou até o caso dos regulamentos, mas também a possibilidade de poder haver aqui novas ações em matéria de reconhecimento dos direitos da administração. No que respeita ao reconhecimento de certos direitos, certas qualidades jurídicas, agora talvez tivesse avançado isto de longe demais, já estamos no fim mesmo, e portanto aqui tem outro slide em que podem ver várias ações especiais para a condenação da administração ao reconhecimento de direitos, ao reconhecimento de certas situações jurídicas, ou também numa matéria que estava excluída da administração ou que, do contexto administrativo, que era pouco estudada, a matéria das operações de materiais. Isto é, se há uma ação da administração vias de facto, isto é, uma ação que não foi decidida por ninguém, mas é apenas uma intervenção material administrativa e ilegal, isso pode dar origem à proteção através de uma intervenção judicial por um direito à indenização ou um direito à suspensão provisória, por exemplo, de uma ação, de uma operação material e ilegal da administração que viole a própria lei. E depois, para terminar ainda, a questão também muito importante das garantias que têm a ver com uma justiça que seja urgente. E isso, de facto, hoje é uma realidade necessária. Hoje estamos a ver um mundo acelerado, em que tem que haver também urgência na própria decisão. E há várias questões aqui muito importantes, por exemplo, o direito que os particulares têm de consultar documentos ou ter acesso a documentos administrativos, o chamado direito à informação administrativa é muito importante, porque a administração não é um espaço de segredo, mas é um espaço de transparência e, portanto, muitas vezes os particulares não se podem defender porque nem sequer conhecem as decisões que a administração tomou a respeito dos seus interesses ou a respeito das suas regulações. E, portanto, há ações especiais que são urgentes, aliás, que são pressupostos de outras ações e em que o Tribunal obriga a administração a dar as atas da reunião em que foi decidida qualquer coisa, a passar uma certidão quando não quer passar a certidão, a ter acesso aos documentos administrativos quando não quer dar, mesmo quando não é o próprio interessado. Qualquer cidadão, ao abrigo do direito à informação administrativa, o princípio do Open File Administration, qualquer cidadão, mesmo não sendo o cidadão que tem interesse legítimo naquele caso, por mero dever ou brio de cidadania, pode o cidadão ter acesso aos documentos administrativos. É isso que fazem muitos jornalistas. É por isso que explico que não gosto muito de jornalistas. Mas, geralmente, eles vão lá descobrir os podres e descobrir as decisões que muitas vezes ficam secretas, que ficam escondidas dos contratos milionários, do dinheiro que se paga, que ninguém sabe. Mas esses documentos têm que ser todos conhecidos. Isso é tudo dinheiro público. O dinheiro público tem que ser transparente. Todos nós temos o direito a saber como é que o nosso dinheiro está a ser gasto. Não há cá segredos, a não ser os casos de segredos de Estado, como é evidente, mas, em geral, a administração é uma administração transparente e pública. E, portanto, nós temos o direito de conhecer todas as decisões, todos os contratos que são celebrados com os particulares. No caso de Portugal, temos uma coisa que é pegado bem, que é um portal público em que são publicadas todos os pagamentos que o Estado faz a entidades privadas. Todos os pagamentos lá estão. Eu, por acaso, tenho lá alguns da minha sociedade de advogados, também tenho feito alguns trabalhos para o Estado. Mas está lá tudo. Pelo número de contribuinte, sabe-se o dinheiro que se pagou a certa pessoa no dia tal. E mais, o dinheiro não pode sair dos cofres das entidades públicas, sejam municípios, institutos ou Estado, sem primeiro essa informação estar publicada no portal Gov.pt. Tem que lá estar. Base Gov, coisa assim. Esse portal tem todas as decisões financeiras de despesa pública. Sem esse portal ter publicado essa informação, o dinheiro não pode ser pago à entidade privada. Para dos requisitos do direito criminal e dessas coisas todas, mas
E fica o contrato anexo. Os contratos ficam, não, sem os dados nominais, sem morada da pessoa, mas o contrato também fica sempre anexo a essa informação. Portanto, qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação, mesmo que isso não existisse, já teria esse direito. Mas acho que é um princípio muito importante de transparência. E muitas coisas nós sabemos, muitas aldrabices de concursos de ser públicos que são por ajuste direto e coisas assim. Nós sabemos que é o que acontece muitas vezes. Aqui, Portugal nem é melhor nem é pior, vocês não são nem melhor nem pior, somos todos iguais, com os nossos defeitos e com os nossos virtudes. E, portanto, é um pouco isto que eu vos queria dizer, assim, de uma forma condensada e rápida, digo aqui de novo o meu contacto, e reafirmando realmente o grande gosto de aqui vir pela primeira vez esta terra da felicidade e poder também vir com a minha presença, não só que é uma satisfação pessoal, e também agradecer aos colegas que propiciaram esta vinda, mas também partilhar aqui um pouco estas minhas preocupações convosco e esperando que a vossa reforma continue, porque ela está no bom caminho. Não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, é preciso mudar mentalidades. No caso, a vossa grande dificuldade é a questão do apetrechamento dos tribunais com juízes em número suficiente na matéria administrativa. O direito administrativo não é fácil. Não é dos direitos mais fáceis, nós sabemos que não é. Mas também não é uma coisa só para pessoas sobredotadas, também não é. Não é uma coisa que não se consiga fazer, mas é um direito que tem alguma dificuldade, é preciso estudar. E esta reforma está sobretudo dependente, não tanto dos funcionários da administração, mas está sobretudo dependente de bons e numerosos juízes que nós possamos ter para que esta reforma se possa consumar, porque ela vai, obviamente, aumentar exponencialmente as ações judiciais e administrativas, isso não há qualquer dúvida, mas os advogados aí estão, os advogados sempre diligentes e ativos na sua função, têm também aqui um papel muito importante. Aliás, a vossa Constituição reconhece que a advocacia é uma função essencial à justiça. Ora, aqui é um caso em que eu acho que a advocacia, mais do que qualquer outra profissão jurídica, pode ter um papel muito importante para defender efetivamente os direitos e os interesses dos particulares. Acredito nisso, também como advogado, como professor, e também trago da experiência portuguesa que foi neste sentido. Até há que dizer que foi demais, porque realmente temos agora um problema de sobrelotação, ou digamos, de excesso de processos em tribunal. Temos pendências gigantescas, nos tribunais tributários pendências de 15 anos, nos tribunais administrativos pendências de 10 anos. É verdade, acho que o Estado se descuidou, porque não percebeu que a reforma do contencioso aumentaria o número de processos, mas não aumentou o número de juízes, não aumentou o número os meios organizatórios para facilitar, talvez não tivesse simplificado a legislação para tornar os processos mais céleres. Várias falhas. Entre agora tem-se feito algumas mudanças, mas acho que são insuficientes. Mas temos realmente aqui um problema que não é bem o vosso. Será o vosso problema daqui a 15 anos. Nós já estamos com 15 anos de atraso, porque também fizemos a nossa reforma em 2002. E aquilo que vocês vão ter foi aquilo que nós tivemos em 2005. Mas prepare-se que pode haver outro problema, que é de facto o problema de terem juízes a menos e de terem também longas pendências judiciais. Muito obrigado pela vossa atenção e muitas felicidades para o vosso trabalho e obrigado pela vossa presença. Não sei se é que o Dr. Olegário quer ver. Essas palmas são fracas, não é? Não? Também. Apresentada que está a nossa dissertação, o nosso tema, o passo a seguir será então a nossa discussão. Em gesto de síntese, o professor apresentou uma indução histórica do direito administrativo, tendo feito referência aos conceitos básicos de administração pública